a Yom Yom para o dia 27 de Tammuz, extraído de um ensaio do Rebbe anterior a respeito dos ensinamentos da Hassidut. Assim relata, assim conta o Rebbe anterior, assim ele escreve nesse ensaio. Ele conta que um célebre gênio, um jovem que realmente tinha uma mente genial e era um grande estudioso da Torá e um grande erudito. Ou seja, ele tinha uma cabeça tão boa que ainda muito jovem já tinha acumulado tanto conhecimento, etc. Ele era um gênio extraordinário, estudioso do Talmud, de grande talento e profundidade intelectual maravilhosa, não só que ele sabia e conhecia os textos, mas ele também tinha uma profundidade intelectual, sabia se aprofundar e comparar e etc. E ele chegou a Liozna, que era o lugar onde morava o Rav Shneur Zalman na época. Ele veio a Liozna, então ele descobriu uma nova dimensão no estudo da Torá, que era o estudo da Hassidut, a parte profunda, a parte mística da Torá. E chegando lá, pelo visto, ele também ficou deslumbrado e maravilhado com esse estudo, que era uma novidade para ele. E ele se pôs ao trabalho, ele sentou no Beit Midrash, na casa de estudo, e dedicou-se com perseverança ao estudo da Hassidut. Como ele tinha uma cabeça muito boa, como ele tinha uma mente analítica e profunda, etc. Então, em pouco tempo, graças às suas enormes aptidões, adquiriu um grande e vasto conhecimento de Hassidut. Apesar de que quando ele chegou em Liozna, onde se encontrava o Rebbe, ele já era um grande erudito talmúdico, conhecia o Talmud, o Midrash, a Halachá, a parte revelada da Torá, e era um gênio estudioso nisso. Mas ele não conhecia ainda Hassidut. Quando ele chegou, ele se pôs a estudar Hassidut, e como ele tinha essa cabeça muito boa e essa perseverança, esse jeito contínuo de estudar sem interrupção, então em pouco tempo ele acumulou bastante conhecimento de Hassidut também. E pelo visto, pela sequência aqui nós vemos também que os Hassidim, na época do Rav Shneur Zalman, eles se preparavam para entrar em Yechidut. Ou seja, não era logo chegando na cidade que eles queriam imediatamente ter uma audiência com o Rebbe. Então, sabiam que tinha que ser feito um preparo espiritual, estudo, meditação, aprimoramento pessoal, trabalhar consigo mesmo. Então, assim também, esse erudito, esse jovem genial, também passou por esse período, mas rendeu e produziu bastante em pouco tempo. Quando finalmente ele ingressou pela primeira vez em Yechidut, numa audiência particular com o Alter Rebbe, com o Rav Shneur Zalman, ele perguntou para o Rebbe, como a gente falou, ele já era um grande estudioso da Torá, um grande erudito. Se antes era só da parte revelada da Torá, agora ele já era um grande conhecedor também da parte mística. Então ele perguntou ao Rebbe, o que me falta? Graças a Deus, ele era um conhecedor, um erudito tão grande, como perguntando, Rebbe, qual o próximo passo? O que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Já que estudar, eu estou estudando e conheço, etc. Respondeu o Alter Rebbe, disse para ele o Rav Shneur Zalman, na verdade, nada te falta. De fato, você já tem bastante conhecimento, muitíssimo conhecimento da Torá, tanto da parte revelada como da parte mística. Você é um temente a Deus. De fato, também era uma pessoa temente a Deus e, além de tudo, também era um erudito. No entanto, você me pergunta o que falta, talvez não falta nada, talvez tem demais. Diz o Alter Rebbe, diz o Rav Shneur Zalman para ele, no entanto, o que você deve fazer é erradicar o Hametz. Hametz é todo tipo de fermento e levedura que na semana de Pesach nos é interditado pela Torá, não podemos comer, não podemos possuir e ter no nosso domínio, sob a nossa propriedade, nada que é Hametz, pão, massa, levedura e etc. Naquela semana de Pesach, todo Hametz, qualquer vestígio de Hametz tem que ser eliminado, tem que ser anulado, tem que ser completamente eliminado. Então, disse o Alter Rebbe, fazendo referência
essas leis de Pesach, mesmo que talvez a época que ele teve a Yechidut não era Pesach, mas ele evocou essas leis dizendo o Hametz, fermento, levedura, o que ele simboliza, como trazido vastamente na nossa literatura, simboliza o ego inflado e arrogância. Diferente da matzá, que é o pão ázimo, que é liso, reto, não pode fermentar, não cresce, os ingredientes talvez sejam os mesmos, farinha de trigo com água, mas a matzá é assada muito rapidamente para não dar tempo e não permitir que haja fermentação, que ela cresça e apareça. Diferente disso, o pão, o bolo, etc., que a massa que cresce, isso é o hametz. E, portanto, o que simboliza o hametz? O ego inflado e a arrogância. Então, assim falou o Alter Rebbe para ele, você deve se empenhar em erradicar, em eliminar o hametz de dentro de si, o ego inflado e a arrogância. E no lugar do hametz, introduzir matzá. O que representa e o que simboliza a matzá, o pão ázimo, bitul, que é uma autoanulação, não apenas humildade, não apenas modéstia, mais do que isso, bitul é anulação, anular o seu ego, uma autoanulação. Como ele era um grande erudito, o Rebbe prosseguiu com essa metáfora, dizendo, trazendo, evocando leis no Shulchan Aruch, no nosso código de leis. Como se faz durante o ano todo quando a gente utiliza algum utensílio, uma panela, ou um talher, ou um espeto, se a gente utiliza isso com hametz durante o ano, e a gente quer usar isso em Pesach, mas aquilo foi utilizado com calor, e através do calor, seja cozido, seja assado, seja frito, o que for, se absorveu no utensílio algo de hametz, que mesmo lavado e limpo, há o hametz absorvido. Para poder utilizar isso em Pesach, aquele objeto, aquele utensílio que foi usado com hametz, ele precisa ser kasherizado. Um utensílio como um espeto de assar, que foi usado com hametz, com yeshut, ou seja, yeshut significa o ego inflado, que representa aqui o utensílio é a própria pessoa, não é? Se a pessoa ela estava cheia de si, estava com yeshut, que significa o ego inflado, e ainda foi utilizado esse utensílio no calor, ainda foi usado com fogo, o que isso simboliza, o que isso representa na metáfora, ou seja, assim como o fogo ilumina, também a pessoa com seu ego inflado, imaginável, ele pensa que ele é luz, não é? Que ele está iluminando a todos ao seu redor, etc. Ele nos diz, isso é um utensílio que foi usado com hametz, no fogo, significa uma pessoa que está cheia de si, que está com o ego inflado, imaginando que ele está iluminando todo o ambiente, todos ao seu redor. E tal arrogância afasta a Shekhinah, a presença de Deus. Conforme dizem os nossos sábios no Talmud, que Deus afirma, essa pessoa ocupa tanto espaço, ela está tão cheia de si, que Deus fala, ela nem me concede lugar para que eu me revele, para que eu me manifeste. Essa pessoa e Deus não conseguem morar juntas, né? Essa pessoa está tão arrogante, tão cheia de si, que ele ocupa todo o espaço e não deixa lugar para mim, por assim dizer, assim fala Deus. Então tal utensílio, assim como o utensílio que foi usado com hametz, no fogo, no calor, para ser kasherizado. Então, em primeiro lugar, se quer se utilizar em Pesach, ele precisa ser kasherizado. E como ele é kasherizado? Através de um processo que na Halakha é chamado de libun. Esse libun consiste no quê? Libun é depurá-lo, o utensílio, num calor tão intenso que fica até ficar em brasa e soltar faíscas. Então, se esse espeto foi utilizado com ingredientes hametz durante o ano, para ele ser kasherizado para Pesach e se tornar apto para o uso na semana de Pesach, ele precisa ser submetido a um calor super intenso, ser colocado nas chamas, até ele ficar em brasa, ou seja, até como descascar parte da superfície do utensílio, não é? E chegar a um ponto que ele solte faíscas. Então, o significado, o simbolismo dessa halachá na vida pessoal de cada um, de quem tem que passar por esse processo de autoanulação, significa que a pessoa descasque, tira essas cascas de orgulho, de arrogância, de altivez, de sobre ti,
de forma tal que chegue até a soltar faíscas. Isso representa cabalisticamente até que as faíscas de Birurim, isso faz alusão às faíscas divinas, que essas faíscas de purificação desprendam-se e sejam reintegradas dentro da verdadeira luz. Daí sim, quando a pessoa se esvaziar de si, quando a pessoa se esvaziar do seu ego inflado, quando a pessoa chegar a um nível de autoanulação, tirar o hametz, o fermento e levedura de si, a altivez, a arrogância, e chegar a como matzah, ser kasher lepesach, entre aspas, ou seja, chegar a um nível de autoanulação, daí sim ela vai poder iluminar de forma verdadeira, ela vai brilhar, iluminar o ambiente de forma verdadeira. Em outras palavras, o Rebbe disse para esse indivíduo, ele perguntou, o que me falta? Ele falou, talvez não está faltando nada, o problema é que talvez você tem demais, você tem tanto conhecimento, tanta erudição, e você é uma pessoa temente a Deus, mas que você pode achar que você já está perfeito, que você é melhor do que todos. E essa sensação, esse sentimento precisa ser eliminado. Você precisa chegar a um nível de anulação para estar identificado com Deus, para estar no plano espiritual que devemos estar. Então isso só é conseguido, só é obtido através dessa anulação, e esse é o caminho a seguir, essa orientação que o Rebbe deu para esse homem.